Graça e paz, amados. Podem sentar-se. Que enorme privilégio sentimos de compartilhar desse tempo com vocês aqui. Quero, de coração, agradecer aos pastores Vitor e André de Shizuoka e também Cid e Vanusa, que nos fizeram um convite e nos deram a oportunidade de ser tão enriquecidos. Estamos sendo muito, eu e Mônica, enriquecidos com a comunhão com vocês, com esses pastores, com a Igreja do Senhor no Japão. Nunca tínhamos vindo tão longe. Somos lá do mato, do interior do Brasil, pastores em Ribeirão Preto, norte de São Paulo. Eu sou um baiano criado no Pará e já há 27 anos em Ribeirão Preto. Então eu sou uma mistureba. Eu nunca tinha ido tão longe, mas estou tão grato a Deus. Sei que vim compartilhar coisas preciosas, mas na verdade estou voltando na segunda-feira para casa muito mais enriquecido. Perceber a Igreja Viva do Senhor nessa nação, ministérios sonhadores, ministérios santos, que estão pagando um preço, mas que na verdade estão se movendo no Espírito Santo. Amém? Obrigado pelo testemunho de vocês. Vocês nos inspiram. Uma nação que ainda tem tantos desafios, uma cultura milenar a ser vencida pelo poder do Evangelho, mas aqui está uma igreja viva que conhece o Espírito Santo. Isso é tudo o que Deus precisa para fazer uma revolução. Amém? Estamos também tendo a oportunidade de voltar para casa com peso, não é? Porque uma coisa é ouvir falar e outra coisa é perceber os desafios da igreja num determinado lugar. Então, se não tivéssemos dado nada e nem recebido nada, vocês teriam ganhado mais 2 intercessores em nos trazer aqui. Amém? Eu sei que num período como esse, onde o tempo é pequeno, há tanta coisa que a gente pode repartir. Eu sou um apaixonado por conceitos como discipulado, multiplicação, multidão. Mas multidão a partir do valor de cada um. Não faz sentido multidão sem que cada pessoa tenha um valor enorme. E eu espero que aquilo que a gente vai compartilhar aqui possa de fato fazer uma diferença na vida de vocês. Eu trouxe, como o pastor Cid falou, os materiais que são uma forma de deixar um pouco mais do que o tempo permite, né? Quando uma nação como essa tem 2, 3 oportunidades de pregar, eu falo, meu Deus, de tanta coisa que o Senhor tem nos dado, o que eu deixo aqui? Então, uma forma de deixar mais, através dos livros. O ministério de escrever já é um ministério meu há muito tempo. Há muitas igrejas no Brasil que trabalham na visão celular usando material escrito por mim, talvez alguns pastores aqui conheçam. É uma série de livros, Liderança para a Última Colheita. Esses livros eu não trouxe, mas muitas igrejas no Brasil os usam. E esse ano, em particular, eu escrevi 2 livros. Um deles é esse, Chaves da Relevância. Por favor, não me entenda aqui como um vendedor de livros tentando vender um produto. Realmente não sou. Apenas como um pastor querendo compartilhar das riquezas que Deus lhe deu. Amém? Esse livro fala justamente sobre isso que Mônica estava compartilhando. Nós não estamos aqui para fazer volume, para ser mais um. Estamos aqui para fazer a diferença, para ser relevantes, para ser importantes no plano de Deus, mesmo que nós não sejamos evidentes, mas para fazermos diferença. É sobre isso que trata esse livro. São mensagens de edificação e que estão disponíveis. E esse é o livro do meu coração. O Fazedor de Discípulos. Nós somos pastores de uma igreja que nós plantamos há 27 anos atrás. Com 20 anos eu fui enviado para Ribeirão para plantar uma igreja, ainda menino, literalmente menino. O Senhor nos fez prosperar, e um dos segredos, talvez o maior deles, foi entender o que é fazer discípulos. O poder de multiplicação da vida de Deus que há quando nós entendemos essa ordem de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. E esse livro é o compartilhar daquilo que eu vejo na palavra e também
daquilo que nós temos vivido. A igreja de Ribeirão hoje, uma igreja com cerca de 900 células, 5.500 pessoas em nossas células, entre elas quase 700 crianças em células. Trabalho que começamos agora. E estamos felizes, embora, como eu falei lá na igreja do pastor Akira, envergonhados. Quando nós falamos desses números que podem parecer grandes para alguns de vocês, na verdade não falamos com orgulho não, falamos ainda com vergonha, porque deveríamos já ter conquistado muito mais. Nós temos uma cidade de 600 mil habitantes. Mas aquilo que Deus tem feito através desse conceito, fazer discípulos. Amém? Como o carpinteiro de Nazaré transformou homens insignificantes em líderes bem-sucedidos. Essa é a sua missão. Admita você ou não, essa é a sua missão, ser e fazer discípulos. Então eu queria muito, muito mesmo que você tivesse esse livro. E mais do que isso, que você o estudasse, lesse. Lá em Ribeirão Preto nós estamos gastando assim os próximos meses em todas as nossas reuniões de discipulado, de todas as relações, estudando esse material aqui. Então está disponível. Eu vou ter muito prazer no intervalo, né, de estar com os irmãos. Se você quiser a dedicatória, não vai me amolar com isso, vai me honrar, tá bom? Tem também um pendrive com mensagens, pregações, 20 mensagens. É uma boa forma de você enfrentar o trânsito, né? Espeta isso lá no som do seu carro, fica ouvindo a palavra de Deus. Já que você não dá conta de resolver o problema do trânsito, então é uma forma também de deixar aquilo que Deus tem nos dado aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra. E para isso gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Eu não sei que tipo de Bíblia você tem, mas eu quero muito que você acompanhe a leitura e deixe esse texto aberto. Eu sei que muitos irmãos aqui já têm esse bom hábito de se anotar. Se você não tem, hoje é um bom dia para começar a fazer. Anotar aquilo que Deus fala com você, registrar de alguma maneira, que vá além da sua cabeça. Sua cabeça é boa, mas nem tanto, viu, irmão? Você não me engana, não. Se você guardar só na cabeça, dentro de poucas horas você vai ter perdido a maior parte. Então, anote o que Deus está falando, para que você possa visitar depois. Amém? Está escrito assim, já achou o texto, né? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Repita comigo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Eu sei que todos nós aqui de alguma maneira queremos agradar a Deus. Você não investiria o tempo do seu feriado, que já está terminando, em estar num lugar como esse, se você não tivesse de fato um propósito no coração de agradar a Deus, ao menos de compreender o que Deus quer da sua vida. E sabe, amados, Jesus Cristo não morreu por estruturas, não morreu por templos, não morreu por dinheiro, não morreu por cargos. Jesus Cristo morreu por gente. A não ser que nós compreendamos a paixão do coração de Deus, quão inexplicável é o amor de Deus, mas que precisa vir a nós por revelação, nós não vamos fazer de fato a obra do Senhor. Eu, há uns anos atrás, vi uma reportagem, ela ficou guardada na minha mente. Era uma matéria sobre um médico. Ele vivia no Iraque, e durante aquela época em que aquele ditador
Saddam Hussein governou o Iraque, um homem sanguinário. Esse médico havia perdido o seu irmão. Na verdade, seu irmão desapareceu, provavelmente morto pela ditadura. E quando finalmente caiu aquele governo terrível, e os porões da ditadura, os documentos foram abertos, era disso que tratava aquela reportagem. Esse homem, então, descobriu o paradeiro do seu irmão. E com tristeza, ele que acalentou durante muitos anos na vida o sonho de rever seu irmão, de encontrá-lo ainda vivo. Para sua tristeza, e a imagem daquele homem chorando muito, para sua tristeza, ele chegou tarde demais. Documentos do seu irmão foram encontrados e ele estava morto. Quando eu li aquela reportagem, na verdade eu vi na televisão aquela reportagem, eu fiquei pensando em quão dramático é em determinadas circunstâncias nós chegarmos tarde. Quão irremediável pode ser se nós demorarmos. Não é verdade? Eu, uns anos atrás também, tive um desafio na vida. Eu tinha um tio, o filho mais novo da minha avó, o único homem. Ele saiu de casa muito jovem, foi para o exterior viver a sua vida. Era o único não convertido da família. E nós perdemos o contato com ele, não tínhamos notícia, não tínhamos ideia de onde ele estava exatamente, fazendo o quê. Mas de repente chega uma notícia ao Brasil. O Jadel, que é o seu nome, ele está na Alemanha, está em Berlim. E uma pessoa que tinha contato com ele disse à família: corra, Jadel está morrendo. Jadel está viciado em heroína. Ele já perdeu tudo que ele tem, inclusive a saúde. E ele está morrendo, ele está alucinado. Se vocês não fizerem alguma coisa, ele não dura muito. E quando eu vi aquela notícia, me lembrando da minha avó, uma mulher de Deus, que durante toda a sua vida orou pelos filhos, pelos netos, foi a primeira pessoa que me deu uma Bíblia, quando eu ainda nem sabia ler. Eu disse: eu preciso fazer alguma coisa. E eu peguei um avião e fui à Alemanha. Eu não sei falar alemão, inglês também muito mal, mas eu precisava fazer alguma coisa. Antes eu tentei contato e quando eu fiz contato com aquele homem, que eu não sabia exatamente como estava, eu percebi, embora ele conversasse normalmente, ele estava alucinado. Ele vivia um mundo paralelo, houve um processo de degeneração, né, dos seus pensamentos. E ele dizia que ele ouvia vozes todo o tempo, que havia pessoas que o perseguiam, que tinham implantado um chip na cabeça dele, que essas pessoas, na verdade, sabiam de tudo que ele pensava. E eu, por telefone, eu falei: meu Deus, como é que eu entro nesse mundo paralelo que esse homem tem? Eu preciso convencê-lo a me receber, porque ele não tinha contato com a família há muito tempo. E eu procurei um discípulo meu, que é médico, e ele me disse: você não pode negar a realidade dele. Para ele tudo isso é real. Você precisa entrar nesse mundo dele, porque se você questioná-lo ou não acreditar, ou disser para ele que isso não é real, ele pode ter qualquer atitude inesperada, desde violência até simplesmente sumir, porque você não acredita nele. E eu entrei no mundo dele. Por telefone eu tive algumas conversas e eu dizia: o que eles te falam? Ele conversava, eu dizia: não, mas é verdade, essas pessoas querem o seu mal. Eu acho que eu posso te ajudar. E eu fui a Berlim. Amados, que impressão terrível eu tenho até hoje de Berlim. Porque eu fui aos guetos de Berlim. Eu fiquei num hotel, levei um pastor amigo comigo. Mas fiquei num hotel na região da periferia de Berlim. E finalmente, quando eu vi meu tio, ele não era aquele rapaz bonito que eu conheci na juventude. Uma pessoa desfigurada, cadavérica, com os dentes amarelos, alguns faltando, uma pessoa com o olho vidrado, ouvindo vozes. E eu falei: meu Deus, eu não posso perder a oportunidade de tirar esse homem daqui. Me dá graça. Foi um desafio, eu não vou perder muito tempo aqui com os detalhes. Eu consegui convencê-lo a ir para o Brasil, mas ele estava dominado pela heroína. Me lembro que depois de conversar com ele um pouco, ele olhou para mim e ele me disse:
Dani, por favor, me arruma um dinheiro. E eu sabia que era para comprar droga. E amado, vocês não contam isso para ninguém, tá? Mas eu meti a mão no bolso e dei o dinheiro para ele. E não perguntei para que era. Porque eu queria vê-lo no dia seguinte. Eu queria continuar tendo a oportunidade de resgatar. Eu coloquei esse homem no avião, mas antes eu falei, meu Deus, como é que eu posso levar? Eu não sei, você já viu alguém tendo uma crise de abstinência de heroína? É terrível. O cara se debate, sente dores horríveis. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pôr esse homem no avião e atravessar o Atlântico? Ele falou, eu preciso comprar pelo menos um medicamento que eles dão aqui, que é uma outra droga, lá na Alemanha. Eles fazem um tratamento com os dependentes de heroína, mudando para metadona, uma outra droga, né, que vai substituindo. Ele falou, eu posso conseguir isso no mercado negro. Eu falei, consiga, compra lá, vai, você precisa ir comigo. Não me reprove, querido. Eu precisava salvar aquele homem. Ele entrou no avião, eu e Mônica, tivemos a viagem mais longa da nossa vida, né? Com medo de dar uma doidice lá. Mas ele foi até o Brasil. Ficou na minha casa. Ali se converteu ao Senhor Jesus. Se converteu ao Senhor Jesus, mas continuava tomando uma gotinha de metadona todos os dias, enquanto durasse o que ele conseguiu. Eu preparei os meus filhos, chamei os meus filhos, adolescentes, falei, olha, o tio vai passar por ele vai dar um piripapo aqui. Ele vai ter uma crise, porque vai acabar o remédio que ele está tomando, mas vocês aguentam aí, vai ser feio. Amados, antes que isso acontecesse, ele foi batizado no Espírito Santo. E quando terminou a metadona, nós ficamos esperando a crise, e a crise não veio. Até hoje. Glória a Deus. Ele ainda teve um momento de fraqueza, mas já há alguns anos. Ele mora no litoral da Bahia. É um crente em Jesus Cristo, um homem de Deus. Tem uma pousada no litoral da Bahia. Frequenta uma igreja chamada Bola de Neve. É um surfista de Jesus. Acho que foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida. Salvar alguém que estava morrendo. Salvar alguém amado por Deus. Não apenas amado pela minha avó, não apenas amado pela família, amado por Deus. Deixa eu te contar uma história aqui. Hoje estou com um monte de histórias, né? Não posso me perder com as histórias. Imagine, é uma parábola. Um homem de bem, um homem rico, um homem de moral, tem um filho, dá ao seu filho o melhor que podia dar: carinho, afeto, educação, bens materiais, tudo que uma pessoa precisa para se desenvolver bem. Esse homem deu, podia dar. Seu filho cresce, se torna um jovem, se envolve com algumas amizades, vai se afastando de casa e um dia desaparece. Passado um tempo, aquele pai recebe notícias. Seu filho estava envolvido com crime, porque primeiro se envolveu com as drogas, e as drogas o levaram ao crime, e ele está num país distante, morrendo. O que esse pai faz? O que esse pai faz? Descobre o lugar onde ele está e traça um plano que lhe custou tudo. Seus recursos, sua riqueza foi toda investida num plano de resgate. Ele prepara tudo para que o seu filho possa ser tirado daquele cativeiro de morte, naquela terra distante. E não podendo ir ao local, ele manda uma carta. Ele diz: filho, eu te quero de volta. Você pode sair desse buraco negro onde você se meteu. Eu paguei um preço alto, está tudo pronto. Você só precisa fazer assim, assim, assim. Encontrar as pessoas que eu vou enviar ao seu resgate em tal lugar e tal hora. Por favor, meu filho,
corresponda. E esse pai envia a sua carta. Ele permanece aqui com o coração na mão, esperando que a carta chegue ao destino antes que a morte chegue. É uma parábola. Essa história não aconteceu de fato. Mas essa é a história de Deus com os homens. Essa é a história de Deus com cada japonês. O Senhor não criou ninguém para a perdição. O Senhor, na verdade, sonhou com céus cheios de filhos. Mas os filhos se desviaram. E Deus, amados, fez tudo o que podia. Preparou um plano de resgate, pagou caríssimo. Você sabe o preço da cruz. Você sabe o que significa a morte do Filho de Deus. Você sabe. Depois disso, Deus envia uma carta aos homens. Uma carta para que eles saibam que existe salvação. Uma carta para que eles tenham uma chance antes que a morte os colha. E nós sabemos que a morte não é somente o fim. Na verdade, não é o fim. A morte é eterna. Banimento da presença de Deus. É terrível. O inferno. Ele envia a carta. Deus enviou a carta. Sabe o que você tem a ver com isso, meu querido? Sabe o que nós temos a ver com isso? Igreja. Nós somos a carta. Nós somos a carta. O apóstolo Paulo está nos dizendo isso aqui. Vós sois, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. E eu gostaria de, nesse primeiro momento aqui, mergulhar um pouco naquilo que a palavra impõe sobre nós, para que nós sejamos despertados, para que nós entendamos que não temos o direito de viver a vida já conhecendo a Deus, mas viver a vida centrado em nós, apenas pensando em conquistar um pouco mais de dinheiro, de conforto para a nossa família. E não temos esse direito, porque sobre nós pesa a missão, diga missão, de compartilhar o Evangelho, o plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? E alguns conceitos aqui nessa passagem bíblica que eu gostaria de colocar no seu coração. Conceitos muito importantes. Se nós entendermos, nós não seremos mais os mesmos. Certamente não seremos mais os mesmos. Se nós entendermos esse conceito, nós seremos uma igreja que cumpre o seu papel. O primeiro conceito é responsabilidades. Se você está anotando, por favor, anote. Responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Paulo começa dizendo assim: porque já é manifesto que vós sois a carta. Queridos, Deus não tem um plano B. Deus não tem um outro canal para falar aos homens, senão nós, a igreja. Assim Ele determinou em sua graça, em sua soberania. Se o mundo vai conhecer a salvação em Cristo, vai conhecer através de nós, ou não conhecerá, porque Deus não tem um outro projeto. Ninguém está habilitado, e ninguém o Evangelho encarnou como encarnou na igreja. Os anjos são poderosos, eles interagem conosco, eles nos servem. Diz a palavra de Deus que os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio no ministério dos anjos, mas os anjos não pregam a palavra. Eles não têm essa autorização e essa autoridade, essa experiência, porque a palavra ela só é entendida pelos homens quando ela está encarnada. Você entende isso? O verbo tem que se fazer carne para que os homens compreendam o coração de Deus. Me lembro de uma ocasião, eu estava chegando a Ribeirão Preto com o desafio de plantar uma igreja, não tinha uma ovelha naquela cidade, e comecei e ganhei os primeiros discípulos ali. Nós estávamos reunidos no meu apartamento, eu vivia num kitnet assim, pequenininho, e reuni ali uns 4 ou 5 irmãos, era tudo que eu tinha para orar. Estávamos orando, e o céu desceu naquela salinha. A presença do Senhor foi muito forte. Nós tivemos ali uma experiência arrebatadora, e eu tive uma particular, porque comecei a ter visões. E uma visão que me impressionou foi de um batalhão de anjos
Sabe, amados, eu sei que muitos de vocês aqui têm experiências com Deus, mas a minha experiência foi muito real, porque ela tinha inclusive sonoplastia, sabe, pastor? Eu vi aquele pelotão de anjos e eles marchavam, e o barulho dos pés dos anjos no chão, parece que estremeciam aquele lugar. Eu fiquei muito empolgado, eu era um jovem pastor, 20 anos. Aquela visão me entusiasmou e eu fiz uma oração tola. Eu disse: oh Deus, os teus anjos, obrigado pelos teus anjos, Senhor. Sim, envia os teus anjos, Senhor, para Ribeirão Preto, para que eles possam trazer as pessoas para a igreja. Ó Deus, para que eles possam fazer com que o povo conheça a tua palavra. E de repente eu levo um banho de água fria. O Espírito Santo já te deu um banho de água fria, não? Normalmente ele põe fogo na gente, né? Mas naquele dia o Espírito Santo me deu um banho de água fria, porque enquanto eu orava tão fervorosamente, o Espírito Santo me disse: não posso fazer, não vou fazer. Não são os anjos. Não são os anjos que trazem as pessoas, são vocês. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O Japão só tem uma esperança. E essa esperança não está na sua economia, não está na sua cultura cheia de moral, de honestidade. A sua esperança não está nos governos que possam se levantar. A única esperança do Japão está aqui. A única esperança para o Japão é que ele entenda o plano do único Deus vivo e verdadeiro e compreenda que a cruz do Calvário é uma realidade que não apenas dividiu a história dos homens entre passado e futuro, mas é uma realidade que precisa dividir a história de cada homem. Deus não tem uma outra voz, um outro papel pelo qual se comunica, a não ser a partir de nós. E quando nós entendemos isso, nós somos movidos. A igreja precisa se mover, a igreja precisa entender a sua realidade, a sua responsabilidade. Não faz sentido, amado, desculpa, não faz sentido sermos cristãos apenas tentando pegar carona na bênção de Deus. A bênção de Deus é para nós sim garantia, porque o Senhor abençoa aqueles que confiam em seu nome. Mas você não foi salvo para ser abençoado. Me desculpe ser sincero aqui, se você estava pegando carona na teologia da bênção, deixa eu colocar isso no ponto certo. Você não foi salvo para ser abençoado. Ser abençoado é uma consequência, sim, da sua salvação, da sua relação com Deus, da presença do Espírito em sua vida, da palavra, alinhando os seus caminhos. Tudo isso redunda numa vida abençoada. Mas você não foi salvo para, não é esse o propósito. Você foi salvo para ser uma bênção. Você foi salvo para fazer a diferença. Você foi salvo para representar Deus nessa geração. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Ele é um embaixador de Cristo. É o que diz a palavra. É um embaixador de Cristo. Amém? Responsabilidade. Nós precisamos ser pessoas que entendem o coração de Deus. Você já fez as contas de quanto vale um japonês? Para Deus. Nós temos missionários na Índia, no norte da Índia, o lugar mais complicado para o evangelho daquela nação. Exatamente em Varanasi, a cidade onde nasceu o hinduísmo, capital mundial do hinduísmo. Ali nós temos uma família de discípulos nossos. São os únicos brasileiros numa cidade de 2 milhões de habitantes. E há 2 anos atrás fomos visitar os nossos missionários, primeira vez que eu vou à Índia. E quando eu mergulho naquela nação, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, a maioria das quais nunca ouviu falar de Jesus, crendo em todos os deuses imagináveis e até dos inimagináveis.
todos escravos, ou quase todos escravos de uma cultura que diz que eles precisam sofrer nessa vida para poder ter uma oportunidade na próxima vida. E amados, quando eu entrei naquela nação, os primeiros dias vendo tudo isso, me senti tão pequeno, tão desestimulado. Parece que uma tristeza invadiu meu coração. Eu dizia: Deus, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui, Senhor? Nós somos uma gota d'água no oceano. O que é uma igreja aqui com 300, 400 pessoas, quando há mais de 1 milhão? E assim eu fiquei por alguns dias, até que nosso discípulo me disse: Danilo, eu preparei a tarde de hoje para que você esteja com o Adit. O Adit é o nosso primeiro discípulo indiano. O Adit fazia parte das castas mais baixas, vivia uma vida completamente desequilibrada, foi salvo por Jesus e já tem sido discipulado há vários anos pelo Marcelo, que é o nosso missionário. Eu passei uma tarde com o Adit, supostamente para ministrar a ele, discipulá-lo, mas aquela tarde foi um presente de Deus para mim, ver um indiano que descobriu Jesus Cristo, apaixonado por Jesus, disposto, entrando em todas as vilas, pregando o evangelho, orando pelos enfermos. Outro dia ele saía de uma vila, um grupo de radicais o cercou, bateu nele, jogou a moto que demos para ele no chão, pegou o rapaz, levou para a cadeia, para a delegacia, e o acusou de proselitismo, e ali ele ficou preso. Enquanto ele estava preso, ele se lembrou: ai, na minha carteira eu tenho um cartão do Marcelo, que é o nosso missionário, que está lá na Índia, disfarçado, não pode estar lá como missionário. Se eles descobrirem a conexão minha com o Marcelo, eles vão deportar o Marcelo, ele pensou. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele pegou o cartão. Enquanto os policiais deram um tempo, ele pegou o cartão, picou, botou na boca e engoliu. Um crente em Jesus, disposto a cadeias, disposto a ser maltratado e até a morrer. Uma vida. Quando eu passei a tarde com a Adit, eu pensei: meu Deus, vale a pena. Se fosse por esse único rapaz, valeria a pena todo o investimento, todo o dinheiro, a vida dessa família aqui. Se fosse só por esse rapaz, mas já são centenas, vale a pena. Porque, sabe, amados, na matemática de Deus, cada um vale muito a pena. Há uns anos atrás eu conheci um pastor, um bispo lá de São Paulo, bispo Walter Ferraz, homem experiente, sempre muito usado por Deus. Quando eu o conheci, ele estava vivendo o momento mais difícil da sua vida, porque servo de Deus, muito usado em cura, o seu filhinho, o filhinho do coração mais novo, Samuel, 8 anos. Samuel teve câncer. E o Walter orou por ele, levou todo mundo que tinha dons de curar para orar pelo Samuel, mas depois de alguns meses de luta, o Samuel morreu. E foi quando eu conheci esse homem. Ele estava em depressão, estava desesperado, estava sem rumo na vida, no ministério, e o Senhor nos aproximou. Ele é mais velho que eu, tem mais experiência que eu. Naquela aproximação nós começamos a andar juntos, ele se apaixonou pela visão por nós, começou a ir a Ribeirão, nós a São Paulo. E um dia eu enviei um dos meus 12, pastor Valdir, para estar com ele. A sua esposa Damares chamou o Valdir e disse: Valdir, ore pelo Walter, porque já fazem 2 meses que o Samuel morreu e ele chora todos os dias. E o Valdir chamou o casal, orou, ministrou, e desde aquele dia fechou aquela ferida, ele parou de chorar. Tempo depois estávamos num congresso em Ribeirão Preto, muitos pastores de fora, e no momento de oração os pastores estavam assim no altar, e eu olhei para o lado, estava lá no cantinho o bispo Walter. O Espírito Santo me compeliu: vá orar com o Walter. E eu fui na direção dele. Quando eu cheguei, coloquei a mão sobre o ombro dele, uma palavra profética me veio à boca, e foi um impacto na minha vida.
Deus disse para aquele homem: eu tirei o teu filho, o filho a quem tu amavas, eu tirei. Eu abri uma ferida no teu coração, mas eu já fechei. Agora tu podes clamar por multidões, porque tu sabes quanto vale um único filho. Aquilo foi impactante, nós começamos a chorar, eu nunca vou me esquecer disso. Vejo muitos pastores correndo atrás das multidões, mas não com a motivação correta. Nós precisamos saber quanto vale cada um para Deus, meus irmãos. E se nós soubermos quanto vale cada pessoa para Deus, nunca mais nós seremos crentes improdutivos, crentes egocêntricos, crentes preocupados apenas em se dar bem nessa vida. Se nós soubermos o que está no coração de Deus, um senso de responsabilidade, ao mesmo tempo de honra e de privilégio, porque afinal de contas nós fomos comissionados a fazer a obra mais importante da terra. Não há ninguém, não há nada a ser feito mais importante do que dar testemunho do Evangelho de Cristo e trazer pessoas das trevas para a luz e formá-las em Cristo para que elas se tornem crentes frutíferos através do discipulado. Você está comigo? Você está me entendendo? Responsabilidade. Já é manifesto que vós sois a carta. Eu imagino que alguns de vocês vieram para o Japão, do Brasil, com um propósito muito pessoal. Eu não quero condenar os seus sonhos. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é pecado sonhar, muito ao contrário. Mas talvez você não tenha entendido até hoje por que você veio. Quem sabe você pensa: eu vim ganhar dinheiro para dar estabilidade à minha família. Deixa eu te dizer a verdade nessa tarde, meu irmão, minha irmã. Se você veio para essa nação, é porque Deus resolveu lhe enviar como uma carta a essa nação. Isso é uma responsabilidade que pesa sobre os seus ombros e um privilégio que Deus deu a você. Responsabilidade. Amém? O segundo conceito é o conceito de formação. Diga comigo: formação. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Eu gosto dessa expressão, dessa tradução. Vocês foram produzidos pelo nosso ministério. Paulo está dizendo: amado, para que você seja de fato uma expressão da graça de Deus para os homens, você precisa ser formado. Você precisa ser produzido por um ministério. No reino de Deus não há autônomos, não há freelancers. No reino de Deus todos precisam ser formados. Jesus, Ele tinha em mente ganhar as nações. Ele veio, Ele pregou a muita gente. Jesus fazia grandes cruzadas. Muita gente foi marcada pelo ministério de Jesus. Mas durante aqueles 3 anos de ministério público, Jesus chamou um grupo de homens para junto de si, para formá-los, para produzi-los, para interferir na vida deles, para ensiná-los, não apenas teoricamente, mas na prática, os princípios do reino de Deus. É o que nós chamamos de discipulado. Discipulado não é uma classe de novos convertidos recebendo ensino bíblico. Não é só isso. Alguns de vocês talvez pensem: fazer discípulos é ganhar pessoas na fé. Então eu vou lá fora, evangelizo alguém, trago para a igreja, pronto, fiz um discípulo. Não fez coisa nenhuma. Você evangelizou uma pessoa, talvez a conduziu à salvação, mas discipulado é formar essa pessoa, é produzir essa pessoa, é levar essa pessoa da salvação para a maturidade frutífera. Ajudar essa pessoa a chegar a ser alguém estável e capaz de se reproduzir na fé. Isso é discipulado. E a igreja que vai mudar as nações é uma igreja de discípulos.
não é uma igreja de mídia. A mídia é poderosa, nós usamos a mídia. Eu tenho um programa na televisão na minha região, para 80 cidades, tanta gente vê o programa, mas eu não estou enganado sobre a minha missão. Se eu não fizer discípulos, se eu não produzir pessoas em Cristo, meu ministério termina em mim mesmo. Você já pensou? Se depois dos 3 anos em que serviu aqui nessa terra, Jesus não tivesse formado homens, se simplesmente tivesse ficado nas multidões, será que o cristianismo sobreviveria? A resposta é não sobreviveria. E nós precisamos ser uma igreja que compreende isso. Vós sois carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Deixa eu falar uma coisa, eu não quero ser mal interpretado, irmãos, mas no reino de Deus você tem que ter um pedigree. Eu não estou falando sobre se colocar debaixo de julgos humanos. Eu não entendo discipulado como um processo de manipulação, de domínio sobre pessoas. Infelizmente, muito da visão tem sido estragado por ministérios que querem apenas manipular e dominar pessoas. Isso não tem a ver com fazer discípulos. Mas nós precisamos entender que o projeto de Deus é que nós tenhamos paternidade. O projeto de Deus é que nós tenhamos definida qual é a nossa linhagem. Que nós sejamos fiéis aos nossos pais na fé. Que nós levemos adiante uma visão que Deus concedeu a homens que vieram antes de nós. Você está me entendendo? Por favor, despoje-se de qualquer visão religiosa. Eu não estou falando sobre sustentar denominações ou coisas do tipo, mas eu estou falando sobre reconhecer paternidade e ser fiel, entendendo que isso é um legado. O termo submissão causa arrepios em muita gente, não é verdade? Submissão, estou fora. Talvez gente que já foi ferida, magoada, decepcionada por líderes que não eram fiéis. Mas sabe o que é submissão? Submissão é você reconhecer que alguém levantado por Deus na sua vida tem a missão de lhe formar em Cristo, e você se submete, se mete embaixo desse cara. Ficou claro? É por isso que a palavra de Deus aos Hebreus diz que nós devemos ser obedientes aos nossos guias, aos nossos líderes, né? Sendo-lhes submissos, porque eles velam pelas nossas almas com quem há de prestar contas a Deus. Isso é bíblico, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Cid ontem, e justamente comentando sobre todas essas distorções que, em nome daquilo que é bíblico, pessoas fizeram. Mas nós não podemos entregar o que é puro da palavra aos que a corromperam. Tem gente no Brasil, ministérios altamente respeitados, dizendo: eu não sou mais evangélico, porque eu não quero me misturar, eu não quero ser confundido com essa raça. Bom, eu reconheço todas as mazelas da igreja, mas eu quero dizer aqui para vocês, e vou morrer dizendo isso: sim, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus Cristo. E se alguém corrompeu esses termos, eu não estou disposto a negociar e a entregar na mão dos que corromperam. Eu estou aqui para ser um instrumento de restauração daquilo que é bíblico, e você também deve ser. Amém? Portanto, formação, nós precisamos ser uma igreja de discípulos. Não é uma igreja que se senta numa cadeira todos os domingos para assistir um programa bem trabalhado. Essa igreja não vai mudar, não vai tornar claro o Evangelho. A igreja dos sonhos de Deus está descrita em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele deu uns como apóstolos, outros como pastores, outros como profetas, outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, conectado pelo auxílio de todas as juntas, efetue o seu próprio crescimento em amor. Essa é a igreja dos sonhos de Deus. É uma igreja onde todos são
santos conectados. Eu costumo dizer que a diferença entre a igreja dos sonhos de Deus e a igreja da religião é que na igreja da religião os santos estão pendurados nas paredes ou sentados nas cadeiras, mas na igreja dos sonhos de Deus os santos estão sendo e fazendo discípulos, cumprindo a obra do ministério. Essa igreja é a igreja dos sonhos de Deus, então nós precisamos nos conectar, ligados pelo auxílio de todas as juntas. Estamos falando de um corpo, não de uma organização. E aí nós vamos produzir o nosso próprio crescimento em amor. Formação, discipulado, fazer discípulo. Vou te dizer uma coisa: se você sair dessa terra, se você terminar a sua vida e não puder dizer, Senhor, aqui estão os discípulos que eu formei, você não cumpriu a sua missão. Você não cumpriu a sua missão. Esse livro, O Fazedor de Discípulos, que eu trouxe para vocês, é baseado nisso. No capítulo 17 de João, Jesus chega para o Pai numa das suas últimas orações. Ele já está à sombra da cruz, já está em Jerusalém para se entregar e morrer por nós. E ali no capítulo 17 de João, versículo 4, ele diz assim: Pai, eu completei na terra a obra que me deste a fazer. Do que Jesus está falando ali? Nós sempre lemos João 17 como a oração sacerdotal de Jesus, não é mesmo? Eu muitas vezes li aquele texto e me confortei e falei: uau, Jesus orou por mim. Mas descobri que não. A oração de Jesus ali era muito específica. Quando ele diz, eu completei na terra a obra que me deste a fazer, em João 17, ele não está falando da cruz. Ele não está falando, pastores, da obra redentiva. A obra redentiva ainda ele ia completar ainda pouco tempo depois. Lá na cruz ele diria, está consumado, fiz a obra da redenção, dei o meu sangue. Mas aqui em João 17 ele não está falando da obra da cruz. Ele está falando de uma outra obra que ele fez. E se você prestar atenção em todas as coisas que Jesus fala em João 17, ele vai se referir ao trabalho dele na vida de 12 homens. Ele chamou para junto de si e formou como discípulos. Quando Jesus disse, completei a missão cumprida, Pai, aqui estão os discípulos. Eram teus, tu nos deste, e agora eles podem ser enviados, porque eles estão prontos. Olha, pode ser forte demais para você, mas se você chegar ao seu último dia e não tiver discípulos para apresentar ao Senhor, não é uma questão de salvação, é uma questão de fidelidade ao propósito. Você não terá cumprido a sua missão. Quem está entendendo? Agora, é claro, eu estou falando sobre fazer discípulos, irmãos, mas antes de fazer discípulos, nós temos que ter discípulos. Nós temos que estar dispostos a ser produzidos por um ministério. E aí eu faço uma pergunta: que ministério está produzindo você? Quem, na verdade, está formando você em Cristo? Essa é uma pergunta importante. Eu não tenho tempo para mergulhar muito nisso, mas eu quero que você pense. Se você se encaixa nesse tema, discípulo. Quem é discípulo? Discípulo é aquele que muda de mente, é aquele que aprende, é aquele que recebe a influência de uma outra pessoa em Cristo. Você é discípulo? Terceiro conceito que vemos nesse texto: unção. Repita, unção. Porque como nós sabemos, uns são e outros não, né? Unção. Porque já é manifesto com as suas cartas em Cristo, produzida pelo nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Veja bem, Paulo está dizendo que essa carta, que as nações, que cada ser humano precisa ler, ela é escrita com uma tinta especial. E essa tinta é unção do Espírito Santo. Essa carta é escrita com o Espírito de Deus vivo. Não o Espírito morto, não o Espírito que cabe na doutrina, mas não cabe na nossa experiência. Um Espírito que é capaz de nos incendiar e nos enviar como tochas acesas da parte de Deus. Amém? A igreja que pode mudar o Japão é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu costumo falar que fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Você não acha?
Fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Fazer na força do braço, da carne. Assim estamos nós muitas vezes tentando, amados, dando tudo de nós, somos sinceros, estamos nos matando para fazer a obra de Deus. Vocês são aqui pessoas que trabalham tanto, 12 horas numa fábrica, e ainda assim dirigem uma célula, consolidam um novo convertido. Uau! Mas isso não é suficiente. Sua vida precisa ser uma expressão do poder de Deus. E o poder de Deus está disponível a todos nós. Amém? Amados, Jesus Cristo, o próprio Jesus, pense no homem Jesus. Aos 30 anos ele se levanta para cumprir o seu ministério. E antes de sair a pregar, o que ele faz? Ele vai ao Jordão. Ele se curva diante de João Batista. Ele pede: João Batista, me batize. Porque isso é um princípio. Ninguém é autônomo. Se o próprio Filho de Deus honrou aquele que lhe preparou o caminho, quanto mais nós. Às vezes eu vejo gente tentando fazer a obra de Deus e desonrando seus pais na fé, desprezando o caminho. Bom, isso é uma outra história. Jesus é batizado não apenas nas águas, mas o Espírito Santo veio sobre ele. Diz a palavra que ele, cheio do Espírito, foi ao deserto, onde foi tentado por Satanás. 40 dias no deserto. Ele volta, ele começa o seu ministério público. Onde é que Jesus começa? Ele vai a Cafarnaum, a sua cidade, onde ele mora. Entra numa sinagoga lotada de gente, sábado. Ele procura o livro de Isaías. Ele abre o livro de Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrados de coração, para pôr em liberdade os oprimidos, para restaurar a vista aos cegos, para anunciar que chegou o ano aceitável do Senhor. Jesus lê aquele texto, fecha, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. E a partir daquele momento ele se move, cheio do Espírito Santo. Agora, se Jesus precisou da unção, quanto mais nós. Não é verdade? Quanto mais nós. Você já pensou se você tivesse tido a oportunidade de participar daquela equipe de 12 de Jesus? Melhor seminário, melhor instituto bíblico que houve na terra. Já pensou, gente? Acordando todos os dias e recebendo uma aula direta de Jesus Cristo. Imagina, ele acorda todo mundo: pessoal, vamos levantar, hoje a nossa aula é sobre ressuscitar mortos. Pedro, procura um funeral, algum lugar onde tenha um defunto. Eu quero ir com vocês ensinar a ressuscitar mortos. Maravilhoso. 3 anos intensos aqueles homens receberam, sabe, da presença do ensino. Depois eles tiveram que passar por aquela crise da cruz, quando eles não entendiam ver ali o seu herói crucificado, né? Estremeceram um pouco, mas 3 dias depois lá estava Jesus com eles de novo. Você pode imaginar isso, amado? Eles abraçaram Jesus, eles tocaram em Jesus, eles puderam sentir o cheiro dele de novo. Eu fico imaginando o coração desses homens, desejoso de espalhar aquela notícia pelo mundo. Não era uma doutrina. Eles tinham conhecimento, eles tinham 3 anos de experiência com o melhor rabi. Eles tinham agora a notícia da ressurreição. Eles estavam como aqueles cavalos que ficam no breque, sabe? Na corrida, tentando sair. Quando se abre a portinha, mas Jesus diz assim: vocês ainda não estão prontos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o Japão. Porque para mim, confins da terra é Japão, gente. Isso aqui é longe demais. Unção. Você precisa da unção. Você precisa cultivar a sua vida com Deus. Você precisa considerar que fazer a obra de Deus debaixo do poder é mais fácil. Sabe?
esse pessoal que está aí fora distraído com a vida, eles não vão dar ouvidos às nossas palavras, a maioria não vai dar. Mas eles vão dar ouvidos ao poder de Deus. Você precisa considerar isso. Sabe, a analogia aqui, a figura que o apóstolo Paulo está usando é que a carta, a igreja, precisa ser escrita, a mensagem na igreja, com unção. Você já teve nessa situação? Você está fechando um negócio, aí você pega o celular, liga para casa da sua esposa, fala: meu bem, por favor, a bateria do meu celular está acabando, eu preciso anotar um dado aqui para fechar um negócio. Corre lá, pega esse papel, me diz aí o número do telefone do cara, e aí tá, ela corre, você pega a caneta, o papel, e quando ela vai dizer, a caneta está sem tinta, miserável. Você já tentou escrever algo com uma caneta com a tinta acabando? Você quase rasga o papel, mas não consegue, e depois não entende nada do que escreveu? Assim é parte da igreja hoje. Uma carta sem tinta. Uma igreja sem unção, cheia de programas, de estruturas, de doutrinas, mas sem unção, sem poder. É uma escolha, porque o poder está disponível. Amém? Qualquer um aqui. Nós, na segunda parte, vamos falar de casas de paz. Um tempo atrás, um rapazinho para no final do culto, um garoto, uns 15 anos. Pastor, eu abri uma casa de paz. Falei: que bênção. E ele estava acompanhado por um outro garoto, mais novo que ele, talvez uns 13 anos. Ele falou: esse aqui é meu discípulo. Eu gostei, essa é a nossa linguagem. Puxa vida, ele já está fazendo discípulos, que bom. Ele falou: pastor, nós começamos a casa de paz da casa dele. Eu falei: mas ele é teu discípulo, a casa de paz é para ser na casa de alguém que não conhece Jesus. Ele falou: não, ele é crente, mas o pai dele não é. E o pai dele aceitou participar da reunião. E nós começamos. E pastor, o pai dele estava cego. O pai dele teve um problema e o médico disse que se fizesse uma cirurgia ele tinha 10%, ele tinha a possibilidade de recuperar 10% da visão com uma cirurgia. Mas aí, pastor, eu comecei a casa de paz na casa dele, estava lá o pai dele, a mãe dele, e eu fiz aquilo que o senhor falou, eu orei pelo pai dele, e eu peguei óleo e botei no olho do pai dele. E pastor, não aconteceu nada. No dia, mas no dia seguinte, pastor, quando o pai dele acordou, e o menino está cá, é isso aí. No dia seguinte, quando o pai dele acordou, o pai dele estava enxergando perfeitamente. O Espírito Santo está vivo. Uma igreja assim, ela consegue capturar o coração das pessoas. Amado, como precisamos cultivar a nossa vida com Deus, para que a unção flua. Deixa eu contar outra história para vocês, tá bom? Preocupado com o tempo aqui. Tempo atrás eu fui a Uberaba. Tem alguém de Uberaba aqui, de Minas? Ah, o povo que corre atrás de queijo, né? Eu fui a Uberaba. Meu pai tem fazenda, eles mexem com gado. Havia uma exposição de gado em Uberaba, eu fui para lá. Enquanto nós estávamos numa casa à noite, o meu carro foi arrombado. Alguém tentou roubar o meu carro e algo aconteceu, quebrou o vidro do carro. E tinha tanta coisa no carro para a pessoa levar, mas não levou nada a não ser o documento do carro. Eu imagino que, sei lá, houve algum movimento, algum anjo deve ter gritado, alguma coisa, o cara fugiu só com o documento do carro. Mas aquilo me deu tanta dor de cabeça, irmão. Porque era fim de semana, domingo de manhã eu deveria estar em Ribeirão Preto, ministrando a minha igreja. E aí eu fui, gastei tempo na polícia, e o policial disse: olha, o senhor não vai poder viajar com esse carro, o senhor está sem documento. E o que eu faço então? O senhor vai ter que acionar o seguro, levar de guincho o seu carro para providenciar o documento. Muito bem, acionei o guincho. Pensa numa coisa burocrática, irmãos. No domingo, 6 horas da manhã, 6h30, estava lá eu para embarcar o carro no guincho, né? Coloquei o carro no guincho, o dono do guincho chegou para mim depois de embarcar o carro e falou: documento do carro. Falei: você está maluco, rapaz? Pois se eu te contratei porque eu não tenho documento. Ele falou: ah, sem documento eu não posso te levar.
seu carro, porque vai que a polícia para, tem que apresentar o documento do veículo. Aí ele olhou para mim e falou: a não ser que o senhor for comigo na bodega do caminhão. Aí, se a polícia parar, o senhor explica lá. Eu já muito mal-humorado, olhei para minha esposa e falei: meu bem, vai na frente com o teu carrinho. Já liguei para um dos pastores em Ribeirão: não vou chegar para o culto, você prega aí, dá um jeito, porque eu vou ter que ir na bolé de um caminhão para Ribeirão. Gente, 80 quilômetros por hora, tomando vento na cara. E pensando em 2.000 pessoas me esperando para meu culto abençoado do domingo, e eu ali. E cheio de pensamentos. E teve uma hora que eu pensei: meu Deus, eu tinha tanta coisa para fazer hoje, o que eu estou fazendo aqui na bolé desse caminhão? E quando eu penso isso, eu olho para o lado e o motorista do caminhão. Eu falei: Senhor, eu não acredito que o Senhor me fez faltar o culto por causa desse cara. Então tá bom, Senhor. Amado, eu tentei estabelecer um diálogo, começar uma conversa. O rapaz não queria conversa. Era daquele tipo que você fala assim: você tem pai? Ele responde: nem mãe. Não tinha jeito, eu tentava, ele não dava, ele era tímido, ele era fechado. Eu falei: meu Deus, não está dando para conversar com ele. Como é que eu vou falar do Evangelho? Eu estou aqui. De repente eu olho para os pés dele, dirigindo um caminhão, um rapaz de seus 25 anos. Eu tenho uma visão, eu vejo uma raiz crescendo ao redor dos pés dele, amarrando os pés dele. Falei: Senhor, não está adiantando. Não estou entendendo. O Espírito Santo me falou: esse rapaz, essa semana, pela primeira vez, ele provou droga na vida dele. E se ele não tomar uma posição agora, ele vai estar completamente preso em pouco tempo. Eu olhei para ele e falei: o moço, eu já sabia o nome, né? Fulano, Deus me disse que você provou drogas essa semana. Ele olhou para mim e falou: mas foi só um pouquinho. Maconha. Bom, a partir daí eu tive toda a atenção dele. E pelos próximos 100 quilômetros ele ouviu tudo que eu precisava dizer. E quando ele parou na frente da minha casa para descarregar o meu carro, eu estava orando com ele estava fazendo uma oração de entrega. Eu estava anotando os dados dele para enviar a uma igreja amiga lá em Uberaba para cuidar da vida dele. Porque quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, você consegue fazer a obra de Deus e transmitir o Evangelho às pessoas mais fechadas. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Amém, querido? Diga unção. Amém, unção. Quarto conceito: compaixão. Compaixão. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amados, a igreja que cumpre o seu papel, que comunica o Evangelho, é entendida. É uma igreja que se move por um combustível: compaixão. É uma igreja de crentes que tem um coração mole, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É uma igreja que ama, é uma igreja que sente, é uma igreja que se compadece. Eu gosto dessa expressão, muitas vezes ela aparece na Bíblia. E Jesus, movido de compaixão. Esse é o combustível. Lá no Brasil, agora não preciso mais dessa identificação, mas quando lançaram o programa de álcool, né, como combustível, então os carros que eram movidos a álcool, estava escrito assim: movido a álcool. A igreja que Deus precisa levantar aqui no Japão é uma igreja movida por compaixão. Eu sei que há outros combustíveis que movem a igreja. Eu conheço igrejas que são movidas por ganância. Eu conheço líderes, pastores que estão fazendo muito, mas o combustível é ganância.
Porque eles precisam de uma grande igreja. Porque uma grande igreja traz muito dinheiro e poder e influência política. Mas o combustível que nós precisamos não é esse. Aliás, desse nós precisamos expurgar. Nós precisamos do combustível da compaixão. Você sabe o que é paixão? Alguém aqui sabe o que é paixão? Paixão é sofrimento. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Compaixão. Sofrer com alguém. Sentir o sofrimento do outro. E amados, como nós precisamos de ser batizados no amor. Como nós precisamos de ter a dureza do nosso coração quebrado, nosso egocentrismo, egoísmo quebrado, ser cheios de compaixão. Entender que as pessoas que estão aí transitando, passando à nossa frente, estão avançando a passos largos para o inferno. Entender que as estatísticas de suicídio no Japão não são só estatísticas, são filhos amados de Deus. São filhos amados, criados para a glória de Deus, que estão partindo sem ao menos a oportunidade do resgate da salvação. Nós precisamos nos compadecer. Há uns anos atrás era um momento muito especial na nossa igreja. Nós estávamos chegando naquele dia à casa das 1000 células. Minha filha era uma adolescente na época. Ela tinha aberto a célula número 1000 da igreja. Imagina que conquista. Nós fizemos um grande culto 31 de dezembro de 2004. Não cabíamos em nenhum templo. Fomos para o ginásio de esportes da cidade. E quando eu entrei naquele ginásio, tinha ali 3.000 e tantas pessoas adorando a Deus, aquela presença do Senhor. Eu que havia chegado anos antes, pensando em ter um rebanho de talvez 100 pessoas. Quando eu olhei aquilo, aquela multidão, aquele ginásio lotado, eu fiquei tão impressionado. Aqui para nós, você não conta para ninguém isso. Um pouco orgulhoso. Pensando, olha que Deus me usou para fazer. E de repente, irmãos, eu contei isso lá na igreja do Vitor. De repente o meu espírito foi tirado dali, sem que o Senhor me preparasse. E eu saí dali. Eu comecei a andar, era noite de 31 de dezembro, passagem de ano. E a minha consciência começou a andar pela cidade de Ribeirão Preto. Eu vi jovens perambulando nas ruas, drogados, loucos. Eu vi pais de família entrando em suas casas, arrebentando a porta, batendo nos seus filhos, bêbados. Eu vi pessoas solitárias que não tinham com quem compartilhar aquela noite de passagem. Eu vi tanta miséria. Quando a minha consciência voltou para aquele ginásio, eu estava, ao invés de orgulhoso, estava envergonhado. Estava envergonhado de me sentir bem sucedido por ter um rebanho naquela época de 3.000 e tantas pessoas, quando na verdade lá de fora havia mais de 500.000 perdidas. Desde então, eu tenho me envergonhado todos os dias diante de Deus. E procurado sentir compaixão dos que estão fora. Procurado compartilhar com a minha igreja a compaixão. Agora mesmo nós estamos nos movendo. Nós fizemos um propósito de estabelecer de novo 1.800 casas de paz. Foi o que nós fizemos no ano passado. Na segunda sessão eu vou falar sobre isso. Mas por quê? É por uma meta, é porque nós queremos ser conhecidos, é porque eu quero vender livros sobre casas de paz. Não! É porque nós temos que ser tomados pela compaixão de Deus. Precisamos saber que por trás daquela cara fechada de um japonês, daquela porta fechada de um vizinho, às vezes há uma pessoa desesperada, uma pessoa morrendo, uma pessoa sem rumo. E se nós sentirmos o coração dela, nós vamos querer fazer alguma coisa. Põe a mão aqui no seu peito. Diz assim: meu Deus, me dá um coração de carne.
É essa aliança que o Senhor propôs. Quando Ele usou o profeta Jeremias, ele disse: eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, diz o Senhor. Esta é a aliança que faz com o meu povo Israel. Nós somos o povo dessa aliança, o povo que ama, o povo que serve. Não somos movidos por ganância, somos movidos por compaixão, porque entendemos o valor de cada um. Pode ser o rico ou o pobre, pode ser o culto ou o analfabeto, pode ser aquele que está cheirando perfume francês, ou aquele que está com um terrível cheiro de álcool. É um ser humano criado para a glória de Deus, que precisa mexer com o nosso coração. Amém? Queridos, eu quero terminar essa palavra falando de um último conceito, que é o conceito de unidade. E eu queria pedir uma coisa, eu deveria ter providenciado isso antes. Se alguém puder alguém me consegue uma folha de papel em branco? Alguém tem? Alguém tem um caderno, uma folha de sulfite? Tem? Traz para aqui, ó. Já apareceu. Eu quero que você põe na mão do pastor Cid. Eu vou pedir uma coisa, pastor. Escreve aí, pega esse papel assim na horizontal. Escreve com letras grandes uma frase. Algo que você acha importante que a igreja ouça nessa noite. Amém? Uma frase com letras grandes que não sejam em candil, ok? Em português. E você segura a sua curiosidade aí, porque eu vou ler, tá bom? Nós vamos ler o que o pastor tem a dizer. Eu tenho certeza que ele tem uma inspiração de Deus aqui. Letras bem grandes, por favor, pastor. Mas deixa eu falar um pouco sobre a unidade. Porque o texto não diz que nós somos as cartas. O texto diz que nós, plural, somos a carta, singular. Você consegue entender o conceito de unidade? Nós juntos somos a carta de Deus a essa nação. Deus tem uma igreja. Nós temos os nossos apelidos, nós temos as nossas esquisitices, nós temos as nossas diferenças. Mas isso não pode nos impedir de que nós possamos nos expressar ao mundo com unidade. Jesus, pensa, Jesus estava para morrer. Em João capítulo 17, Jesus sabia que naquele dia começaria o seu sofrimento, que culminaria na cruz. E Jesus faz uma oração. Que oração você faria? Se você soubesse que dentro de 3 dias vai morrer, tivesse certeza disso, vou morrer, e você vai orar, que tipo de oração você faria? Senhor, eu tenho tantos dias trabalhando no Japão, tantos anos, eu não tenho ainda minha casa própria. Senhor, antes de morrer, me arruma uma casa própria. Seria essa a sua oração? Senhor, deixa eu dar uma voltinha numa Ferrari. Seria essa a sua oração? Acho que não, né? Quem sabe? Meu Deus, eu ainda não casei, Senhor. Deixa eu casar até amanhã. Não, ninguém oraria assim. Mas oraríamos pelas coisas importantes. Eu oraria pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus discípulos, pela continuidade da obra em Ribeirão Preto. Eu oraria pelo que vale a pena, pelo que é fundamental. Diante da morte, o supérfluo não tem valor. Não é verdade? Jesus orou. E entre as coisas que ele disse naquela oração, ele disse com o coração sangrando: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Pai, eu estou disposto, eu estou dando a minha vida. Eu vou pagar um preço alto. Mas se eles não forem um, o mundo não crerá. Se eles não forem um, a mensagem não será entendida. Por favor, Pai, faça com que eles sejam um, como eu e tu somos um. Você se lembra dessa oração? Amada, unidade é vital na igreja. Não estou falando de uniformidade.
Não estou falando de sermos todos iguais. Não estou falando de uma coisa aparente. Mas estou falando de coração. Porque a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, conseguiu fazer o que fez. Ela implodiu um império, amados. Diz a Bíblia que um só era o coração e a alma daquele povo. Eles estavam juntos todos os dias no templo, de casa em casa. Comiam com alegria e singeleza de coração. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Era uma família. Eles eram muitos, mas eram um. Eram cada vez mais, mas eram um. Estava o poder, unidade. Se nós não formos um, o mundo não vai entender, irmãos. Uma parte do mundo está coçando os olhos e tentando entender a nossa mensagem de amor, enquanto nós nos degladiamos, enquanto nós nos dividimos, enquanto nós nos rejeitamos uns aos outros. O mundo tenta entender o amor de Deus lento e não consegue. Vós sois a carta. Uau. É isso aí. Se a gente entender isso aqui, valeu o congresso. Amém? Você quer ouvir? Quer saber o que está aqui? Desculpa aí, pastor. Você me perdoa? Será que dá para entender? Tem uma mensagem preciosa aqui, num papel rasgado. Vamos tentar entender? Eu queria que alguns pastores me ajudassem aqui. Cada pastor pega um pedaço desse papel. Pode vir aqui os que estão mais próximos. Fica aqui na frente. Voltar um pouquinho. Mais pastores. Pode ser pastores também. Só precisa saber ler. Fica na tua aí, cada um para si. Sem juntar os papéis. Você vai ler. Mais 4, mais 3. Precisa de mais 2. Amém. Galinha aqui. Não olha para o lado não, eu te dei só um. Você vai ler, ok? Faça o seu melhor. O papel está aí, você lê o que está no papel. Sem negócio de espírito de adivinhação aqui que está amarrado. Vamos lá, vou dar o microfone, cada um lê a sua parte aí. Una parece una L y la otra una R. Não, só ler. Não parece que eu vou explicar nada. LR. Tremendo, não? Impossível de ser. Não nada não? Então passa adiante. Faça o seu melhor. Vamos. Hã? Vamos. Hã? Vamos. Vamos? Vamos. Uau! Tremendo, não? Vamos? Deve ser japonês, né? Vamos? Em. Hã? Em. Em. Dido. Dido. Profundo isso, essa parte. Pelo. Pelo. Near. Hã? Near. Foi o Ribeirão Pretano. Enrolou a língua. N sov. Hã? N sov. Com. Paixão. Paixão? Em unidade acho que é compaixão aqui. Não, compaixão se tiver Pode junto. ser caixão também.
Da minha parte não tem nada, não dá para ler nada. Meu sentimento. Só. Esse aqui é o mais exclusivista de todos. Só. Ele é a parte da igreja só. É uma brincadeira, não é? Mas vocês vão guardar. Assim está o mundo, irmãos. Tentando entender a mensagem. Olhando para nós, cada um com a sua parte, com a sua vida, com as suas doutrinas, com as suas convicções, com seus projetos. E o mundo não vai entender. A não ser que nós paguemos o preço da unidade. Diga comigo, o preço da unidade. O preço da unidade é considerarmos o outro superior a nós mesmos. O preço da unidade é entendermos que o plano de Deus é mais importante do que os nossos gostos, do que as nossas convicções, do que as nossas próprias vidas. Eu vou pedir que os irmãos façam esse exercício aqui. Tentem montar o quebra-cabeça aqui na frente, amém? E vocês que estão aí, por favor, orem por eles, porque não vai ser fácil não. Podem chegar aqui. Vamos ver, todo mundo orando aí, por favor. Sem brigar, hein, gente? Vamos ver. Ó, botou lá, já trouxe pra cá. Pode só chegar aqui, quem sabe você. Vocês não estão orando, é por isso que não está acontecendo nada aqui, ó. E ainda tem um falando espanhol entre eles, está mais difícil ainda. Esse não é um tempo perdido, me desculpe, isso é uma ilustração, você vai guardar essa imagem, nós precisamos pagar o preço. Eu sei, a unidade é muito mais difícil do que juntar esses pedaços de papel. Muitas vezes nós precisamos da cruz. Aliás, há um único elo, que é o elo da perfeição. A Bíblia diz que o amor é o elo da perfeição. A única forma de nós nos encaixarmos, pastor Cid, é nós colocarmos entre nós a amálgama do amor de Deus. Porque você é diferente de mim. Talvez você tenha algumas convicções que entram em choque com as minhas, mas elas não podem ser tão fortes ao ponto de que não andemos juntos. A igreja precisa pagar o preço da unidade. A igreja precisa, de alguma forma, entender que é quando nós nos mostramos ao mundo como família, como um povo que é capaz de superar diferenças. É dessa maneira, uma igreja apaixonada, que nós vamos falar ao coração das pessoas. Acho que eles conseguiram. Eu vou pedir que o pastor Nuno, né, com seu sotaque português, possa ler essa mensagem para toda a igreja. O sotaque português eu não consigo tão bem mais, mas vamos nos unir na compaixão pelos perdidos. Vamos nos unir em compaixão pelos perdidos. Você pode aplaudir ao Senhor, vamos ficar em pé. Diga comigo, vamos nos unir na compaixão pelos perdidos. Uma vez mais, vamos nos unir na compaixão pelos perdidos. Você pode segurar na mão da pessoa que está ao seu lado, podem fechar os corredores também. E com as mãos dadas vamos dizer, vamos nos unir. Todos juntos, vamos nos unir na compaixão pelos perdidos. Diga comigo, responsabilidade, formação, unção, compaixão, unidade. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu quero que você comece a orar.
Eu quero que você levante um clamor pela igreja no Japão, por essa igreja e pela igreja do Senhor. Levanta a sua voz e diga: Senhor, dá-nos essa consciência, planta essa palavra em minha vida. Eu te peço, meu Deus, que venha sobre mim o sentido da responsabilidade. Mais alto, mais alto, mais alto, levanta a voz. Ofereça a sua vida, diga: Senhor, eu quero fazer parte. Eu quero ser um discípulo nessa geração. Produz-me, Senhor. Produz-me. Dá graças ao Senhor pelo ministério que Deus levantou para produzir a sua vida, porque você não é ovelha sem pastor, meu irmão. Decida em seu coração ser um discípulo, alguém que aprende, alguém que aceita as marcas do discipulado. Clame, clame ao Espírito Santo. Diga: vem sobre nós, Espírito Santo. Enche-nos da tua unção. Levanta-nos, Senhor, como tochas acesas, como um povo que se move no sobrenatural, que cura os enfermos, que levanta os mortos, Senhor, que dá vista aos cegos. Meu Deus, um povo que comunica a palavra no poder do Espírito Santo. Sopra sobre nós, Senhor. Chame o Espírito Santo. Deixa ele incendiar o seu coração. Deixa que o óleo da compaixão de Deus se mova. Clamamos ao Senhor, meu Deus, a tua igreja como um só homem nessa tarde clama. Oh, meu Deus, leva-nos, Senhor, a viver as coisas que estamos ouvindo. Quebra a nossa dureza, Senhor. Dá-nos corações de carne. Oh, meu Deus, sensibiliza-nos, sensibiliza-nos, Senhor. Tira de nós o orgulho, a dureza religiosa. Meu Deus, tira de nós, Senhor, os traumas que nos endureceram, Senhor. Sensibiliza-nos. Santo, sopra nesse lugar, Senhor, sopra, sopra, sopra um vento fresco, meu Deus, leva as cinzas que se acumularam sobre o altar, Senhor, quebra o poder da divisão, que os argumentos da divisão caiam por terra hoje. Chamamos a tua glória, tua glória. Meu amado, por favor, clame ao Senhor que Ele levante a sua carta. Meu Deus, deixa-nos chegar ao coração dos japoneses, de cada pessoa. Ah, Senhor, aqueles que estão morrendo, dá-nos uma chance, meu Deus. Aqueles que estão correndo para o inferno, enganados, Senhor, por sua cultura, por sua justiça própria, Senhor. Os jovens, meu Deus, desta nação, iludidos, iludidos, Senhor, até a desilusão, Senhor, leva-nos a eles, envia-nos, Senhor. Eis-me aqui. Diga para Deus: eis-me aqui, envia-me, Senhor, eu sou tua carta. Eu sou tua carta, meu Deus, eu sou tua carta. Eu sou tua carta, Senhor, eu quero chegar ao destino antes da morte, Senhor. Meu Pai, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu invoco o teu Espírito sobre a igreja reunida nesse lugar. Meu Deus, que essa palavra não seja mais uma guardada nas nossas anotações, mas que ela seja um espírito dentro de nós, Senhor. Levanta-nos assim, meu Deus. Levanta-nos, dilata o coração da igreja para sonhar com coisas maiores, Senhor. Meu Deus, dá-nos o valor de cada um, o valor de cada um. Deixa-nos perceber o valor de cada um, Senhor. É o que eu te peço, agradecido, porque eu sei que o Senhor é um oleiro debruçado sobre as suas obras, Senhor.
Em nome de Jesus.